Olá, queridos. Desta feita, eu venho aqui abordar um assunto bastante interessante que está sendo repercutido, até mesmo chamado de uma nova onda de aparições de OVNIs no Brasil. E só na última semana agora tivemos 3 casos bastante, digamos assim, incisivos, contundentes, né, que estão reacendendo essa, digamos assim, essa admiração e esse interesse das pessoas por esse fenômeno das tais aparições de objetos voadores não identificados. Pastor Luciano, existem os OVNIs? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe. Agora, não é o que dizem que é. Então eu já tenho vídeos, né, nos quais eu abordo esse assunto e inclusive fiz um vídeo bem complexo, assim, bastante completo, que estava no meu outro canal, que acabei perdendo, né, por questão de hackeamento, um outro grande canal que eu tinha no ano de 2000 comecei com ele na época da pandemia e atingiu o auge, digamos assim, né, com mais de 1 milhão de visualizações por mês, né, o que não é muito, mas também não é pouco. Esse canal ele foi hackeado e nesse canal eu tinha o vídeo sobre os extraterrestres, né? O título do vídeo era Os Extraterrestres, por que não aparecem? Onde estão os extraterrestres? Enfim, era um tema sugestivo, né? E inclusive eu falava sobre o paradoxo de Fermi e falava sobre as teorias da Floresta Negra. E são teorias que quem estuda física, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Por fim, eu não posso dizer que não existe, porque eu mesmo já vi, né? E o que eu vi não foi luzinha no meio do mato, que nem esse pessoal tá filmando aí, entendeu? Eu até pensei hoje em fazer um negócio assim, sabe, meio parecido com esses avistamentos aí que eles estão... 2020, era do 8K, tá? Da celulares de alta definição, câmera de alta definição, o máximo que os caras conseguem filmar é umas filmagens tudo borrada, distorcida, no escuro, de longe, que não aparece nada. Então o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma igual essa aí que eles fazem. Se eu quiser agora, eu pego, entendeu? Consigo fazer digamos assim, uma filmagem igual essas filmagens que eles têm aí. Então assim, pessoal, pelo amor de Deus, né? 2026, se os OVNIs querem aparecer ou estão aparecendo ou estão sendo avistados de alguma forma, como que eles aparecem desse jeito, nesse tipo de filmagem, com esse tipo de qualidade, sabe? Horrível. Não, você já parou para observar? Tá. Os OVNIs aparecem, tá bom? Aí as pessoas vão lá e filmam. Sempre é uma qualidade podre. Sempre é uma qualidade horrível, né? Não tem assim uma definição de imagem boa, sabe? O que eu vi lá por 95, acho, 94, 94 acho que foi, entre 93 e 94. O que eu vi não tem explicação, tá? E eu vi de dia e tinham mais testemunhas junto comigo que viram. De dia, uma espécie de prato metálico, né? Era como se colocasse 2 pratos um em cima do outro. Era uma nave, era um disco, entendeu? Que ficava na posição vertical e girava lento, e ele ia de um lado para o outro do céu de vez em quando, muito rápido. Velocidade assim, sabe, incrível, coisa que naves não, aviões ou satélites, balões meteorológicos não conseguem alcançar essa velocidade. Impossível, impossível. Então o que acontece? Ocorre que eu vi, não sei o que é, não sei a procedência, entende? Então eu não posso dizer que não existe. Mas essas filmagens aí que esses caras colocam aí, olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí causa estranheza. É isso que lança, digamos assim, uma incredulidade sobre a questão dos tais dos avistamentos, entendeu? Então ninguém vê nada, ninguém sabe de nada, e o que se filma, né,
se filma numa qualidade péssima, tá bom? Mas eu tenho, digamos assim, uma teoria, né, vamos dizer aqui comigo, cá comigo, eu tenho uma teoria, né, que como cristão eu só posso apontar para dois lados. Primeiro, tá, que os tais avistamentos seriam, tá, avistamentos de espíritos. Você já vai entender o que eu estou dizendo, tá? O apóstolo São Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, né, na segunda carta, se não me falha a memória, agora não, é um versículo que faz tempo que eu não leio, né, que se possível, Satanás se transfigura em anjo de luz. Então veja bem, Satanás ou os espíritos malignos, por serem espírito, eles têm a capacidade de ter multiformas, ou muitas formas. Eu mesmo já vi demônios, tá? Vi, assim, de olho aberto, já vi de vários aspectos diferentes, entende? Esse arquétipo de demônio que são, digamos assim, aí dos filmes, coisa e tal, entendeu? Muitas vezes não condiz com aquilo que, de fato, os espíritos aparecem. Aparece em forma de mulher, aparece em forma de criança, aparece em forma de vulto, aparece em forma de fumaça, aparece em forma de bicho. Então assim, ó, se transforma em vários tipos de formas, porque é espiritual. Então pode ter várias formas de aparecer. Na minha humilde compreensão, o que poderia, em tese, dentro de uma visão cristocêntrica, bíblica, coisa e tal, seriam espíritos malignos se manifestando para poder alimentar essa narrativa de supostas aparições de discos voadores ou de seres alienígenas de outras civilizações que moram em outros planetas, tal. Ponto, tá? Outra teoria que poderia ser plausível, até mesmo porque a Bíblia fala de muitas coisas, mas não fala de tudo, entende? Então o que ocorre? Eu sou tentado a crer, sou tentado a acreditar que nós vivemos em um mundo, no caso, claro, estamos aqui no mundo físico, né, no mundo da matéria, onde se toca, onde se pega, e tal, e existe um mundo espiritual, né, um mundo metafísico, transcendental, o mundo do espírito, da parte espiritual, né? Isso aí também é compreendido pela física como, digamos assim, já é aceito pela física como a existência de um multiverso, ou de universos paralelos que coexistem entre si, veja bem, porém um não tem ciência do outro ou não tem conhecimento do outro, salvo algum tipo de interferência de uma das partes, ou seja, de um desses universos paralelos que coexistem. Escute só o que eu vou dizer para você. É loucura, coisa e tal. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? De loucura em loucura, muita coisa mudou de 20 e poucos anos atrás, quando eu me converti, para agora. E muita coisa que não era aceita, que não se acreditava, já se acredita hoje em dia, porque as evidências estão aí apontando e estão mostrando coisas assim absurdas, coisas que as pessoas, inclusive nós cristãos, não acreditaríamos de forma alguma se fosse contado 20, 30 anos atrás. Ponto. Então assim, muitas pessoas ou alguém, né, deve ter visto o filme Oppenheimer. O filme Oppenheimer conta a história do cientista, tem o primeiro nome dele, o segundo sobrenome é Oppenheimer, que foi o criador da bomba atômica, tá? O que ninguém conta, ou quase ninguém sabe, é que a maioria daquelas pessoas que estavam lá, que foram recrutadas para poder trabalhar na equipe do Oppenheimer, foi montada uma cidade, foi chamada uma equipe de físicos do mundo inteiro, né? Então teve a cooperação ali do exército americano e tal, entendeu? Né? Foi escolhido um local lá oportuno, montar uma cidade, escolher uma equipe. Muitos daqueles que estavam ali eram ocultistas, inclusive o Oppenheimer, mesmo sendo físico, ele era ocultista, né? E esses ocultistas, muitos deles eram alemães, inclusive o Oppenheimer. E o que acontece, queridos? Veja bem, naquela época era a época da Alemanha nazista,
E, para quem não sabe, tanto Hitler como os demais, que a cúpula, digamos, eu não posso falar a palavra, nazi, né, participavam, eles tinham uma seita secreta, na qual eles, não tão secreta assim, né, que eles participavam, que era a seita Thule. E o Adolfo, ele era adepto e seguidor, né, da Madame Blavatsky, que era acho que acredito eu que a maior ocultista, digamos assim, precursora do ocultismo moderno, né? E os seus livros e os seus ensinos foram consumidos de uma forma muito grande, né? Por aquela cúpula nazi, né? E por Goebbels, por Mengele, por aqueles que estavam na volta ali, né? Do Adolfo, e também por toda aquela equipe, digamos, que participava ali juntamente com Adolfo. E por que da questão da fusão do ocultismo com a guerra, com a questão da física, para chegar no Oppenheimer, para poder chegar nos alienígenas? Já vou explicar para vocês, tá? Ocorre que essa seita Thule, né, que tinha como maior entusiasta dessa seita, né, o chefe da propaganda nazi, que esqueci o nome dele agora, era o Goebbels, eu acho, era o Goebbels, né? Ele foi na Índia pesquisar lá as origens, as fontes, digamos, do ocultismo que ele abraçou, que ele trouxe para dentro. Então eles abraçaram um monte de ritualísticas e aqueles símbolos que eles usavam, né? A cruz de Malta, aquele USS, a caveirinha ali com os ossinhos embaixo, tudo isso aí era simbologia cabalística e era parte da seita Thule, da qual eles montaram essa seita. Eles acreditavam muito nessa manipulação, digamos assim, espiritual e na questão dos poderes místicos e ocultos para poder ir junto com a Alemanha nazi naquela época, na questão da guerra e na questão, entendeu, até mesmo da busca de um conhecimento místico, cabalístico, não me vem agora a outra palavra que é alquimia. Eles acreditavam muito nisso, tanto que, inclusive, para quem estuda, cogita-se que o Adolfo, ele tinha de posse dele a lança que foi usada lá, ela tem um nome, essa lança, a lança da vitória, tem o nome da lança lá que foi usada para furar o lado de Cristo. Essa lança, ela existia, né? E a intenção deles era tentar criar um tipo de raça diferente, não os arianos, já é uma outra história, estou entrando dentro da seita Thule, né? Eles queriam o DNA de Cristo para tentar criar um tipo de raça diferente, por isso que eles faziam tantos experimentos usando, né, os judeus naquela época, experimentos assim genéticos, e eles tinham essa intenção de criar esse tipo dessa raça diferente, sabe, uma raça diferenciada. Então tudo isso aí rolou dentro desse cenário de guerra, né, da Alemanha nazi daquela época. Então parte da equipe que ajudou o Oppenheimer a criar a bomba atômica, grande maioria deles eram ocultistas. E eles tinham, e hoje em dia acredita-se ainda da mesma forma, que através de explosões atômicas ou através de atrito atômico há a possibilidade da abertura de portais que liguem, portais interdimensionais, que liguem uma dimensão com a outra, para possibilitar a passagem de espíritos, né, ou para eles seres que seriam em tese para eles divindades, ou seriam em tese para eles alienígenas, enfim. Acredita-se piamente por essas pessoas que no momento da fissão nuclear, da explosão, ocorreu lá em Hiroshima e Nagasaki, digamos assim, uma espécie de abertura de portal que ligou dimensões, um portal interdimensional que trouxe para a nossa dimensão entidades
espíritos de uma esfera, para nós cristãos, diabólica muito grande, né? Para eles, talvez divindades, espíritos, coisa e tal, e eles estariam entre nós. Da bomba atômica para cá. Da bomba atômica para cá. Claro, é óbvio que daí você vai lá para os egípcios, vai para a Mesopotâmia, você vai para Babilônia, você vai para... Sempre há relatos, né, aqui os maias, incas, astecas, né, de suposto contato com divindades ou seres, digamos assim, né, que também de alguma forma atravessariam portais para poder chegar aqui nessa nossa dimensão e se manifestar de certa forma, né, e serem adorados como deuses, venerados como deuses. Foram registrados, inclusive, através de escultura, através de pintura, coisa. Então não tem como negar isso aí. Algo eles viram, entende? Algo aconteceu no Egito, algo aconteceu em Machu Picchu, algo aconteceu entre os incas, entre os astecas, entre os maias, lá no México. Algo aconteceu, algo tem acontecido no Brasil. Agora, o que é e a fonte do que é o que ninguém explica. É muito fácil nós resumirmos aqui, não, é demônio, é diabo, é anjo caído, coisa tal. Gente, olha só, veja bem, são explicações fáceis, entendeu? Que nós cristãos, pastores, damos para assuntos que são tabus dentro da nossa religião. Só que nem tudo é aquilo que nós achamos que é. E coisas que nós achávamos no passado que seriam impossíveis e que não existem, que não aconteceriam, acontecem. Entende? A própria Bíblia mostra coisas que seriam ridículas de serem faladas há um tempo atrás, num contexto, digamos assim, limitado do cristianismo, sabe? Engessado e botado, mente presa, cauterizada, religiosa. E hoje a gente vê que, de fato, existe, acontece. Se eu falar para vocês, eu posso gravar vídeos. Eu sei da existência, sei que existem vampiros, sei que existe lobisomem, entende? Eu sei que essas coisas, elas são reais, não são como exatamente a ficção, a cultura, né? O cinema muitas vezes mostra, mas existem de alguma maneira certos tipos de manifestações e certos tipos de pactos que levam as pessoas a esse estágio, entende? Então, voltando à questão dos discos voadores, né, e dos OVNIs. Segunda teoria, seres que de alguma maneira transpassam esses portais dimensionais e manifestam-se aqui na Terra. A origem deles, seja eles anjos, sejam eles demônios, eu sou mais propenso a acreditar em entes espirituais, não carne, não matéria, não um corpo físico, coisa e tal. Pastor, e as abduções, coisa e tal? Gente, olha só, você sabe que através de uma possessão diabólica, uma pessoa pode, digamos assim, sair daquele surto a qual ela é submetida através de uma possessão diabólica com várias coisas dentro da mente, da cabeça, achando que viu e que aconteceu, várias coisas e tal, entendeu? Então assim, a maioria das abduções, na minha humilde compreensão, foram possessões, onde as pessoas elas foram de alguma forma, né, tomadas por legiões de espíritos malignos e foram levadas a ter essas experiências, visões e, por fim, seria basicamente isso aí que eu entendo. E aquilo que não se prova, porque o que não se prova não tem como afirmar que é verdade, né? De gente que diz que, né, foi abduzida e terceiros viram a pessoa subindo para uma nave, eu nunca vi nada, né, nesse estilo e nesse nível. Então, até que me prove o contrário, para mim, tudo isso aí é espiritual. Tudo isso é espiritual. Tem um filme, né, que fala sobre isso aí. Eu esqueci o nome do filme agora, não me vem o nome do filme, mas é um filme novo, né, que conta de uma forma fictícia fatos que aconteceram de forma verídica no Alasca, alguns anos atrás. Não tem muito tempo que algumas pessoas começaram a ter experiências com exploradores, cristal, não sei o que mais, e por fim a coisa se alinha muito mais para uma linha, assim, sabe, espiritual do que de fato discos, do que de fato... Até quem fez foi a Mila Jovovich, que é aquela atriz, eu acho que ela é da Iugoslávia, da Ucrânia, não me lembro de que país ela é, né? Fez esse filme aí, esqueci o nome do Contatos, uma coisa assim,
né? É o nome do filme. O filme é bem bom, é bem interessante sobre esse... foi um caso verídico que aconteceu, só que eles criaram ali toda uma ficção em volta da situação, né, para poder lançar o filme. Mas no final do filme, inclusive, tem entrevistas com as pessoas reais que foram partícipes da questão do filme. Então, voltando para a questão dos alienígenas e das aparições, supostas aparições, coisa e tal, né, que tem aparecido. Primeiro ponto, entende? É muito fácil de se reproduzir isso, tratando-se de coisas espirituais, entes espirituais, muito fácil. Porque isso está acontecendo muito depois da década de 40, né? Foi 45, 46 que os Estados Unidos jogou as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, após isso, começou a aparecer muitos relatos, né? E isso aí são ondas, vão e voltam, aparece e reaparece, aparece e reaparece. Aí daqui a pouco para, daqui a pouco aparece de novo. Então, assim, é muita coisa que filma-se, coisa e tal, que são forjadas, são coisas de baixa qualidade, coisa, sabe, que não tem, assim, uma qualidade boa. O que eu vi era algo real, de uma alta definição, que eu sou mais inclinado a acreditar, tendo em vista que eu era um ocultista naquela época, um satanista, que seria algo espiritual, me induzindo a uma crença, e até mesmo me induziu a uma crença em OVNIs e a estudar e a pesquisar ufologia e coisa e tal, né? Que não é ciência, ainda não é, as pessoas chamam de ciência, mas não é ciência. Ufologia não é ciência, ufologia é pesquisa, estudo, ainda não é aceita como ciência. Então, em suma, pessoal, tá? Estamos vivendo um momento muito difícil na Terra, um momento complicado, guerras em vários lugares, muitas pessoas morrendo, uma hecatombe. Pessoal, então encerrando aqui o vídeo, eu estava finalizando aqui a gravação e fui interrompido, né? E o resumo da ópera, né, como diz o ditado, esse assunto é um assunto muito vasto, tem muito a ser pesquisado, mas na minha humilde compreensão e por aquilo que eu tenho visto e tenho pesquisado, tenho estudado, essas tais aparições, elas estão muito mais para espíritos de uma certa hierarquia do que para seres vivos, matéria, seres orgânicos, biológicos, inteligência biológica, está muito mais para seres espirituais. Então eu estou dando uma lida e estou dando uma estudada em alguns livros apócrifos que eu quero me aprofundar um pouco mais naquilo que, em algumas narrativas, algumas coisas. É muito difícil hoje em dia achar pergaminhos e textos que foram tirados, ou melhor dizendo, livros que foram retirados de pergaminhos e textos originais, né, do livro de Enoque, que fala sobre a questão dos vigilantes e sobre essa visitação que teve desses anjos aqui na Terra, e inclusive essa comunicação, né, entre anjos, que são seres espirituais, e seres humanos, essa troca de inteligência, de informação, o que possibilitaria até inclusive coisas que no passado foram construídas, como por exemplo as pirâmides do Egito, né? Até hoje em dia, hoje seria um desafio muito grande para a engenharia de hoje fazer aquelas pirâmides, cortar aquelas pedras da forma que foram cortadas, posicionar aquelas pirâmides da forma que foram, quem dirá há 3.000 anos atrás. Então, assim, a gente tem que abrir a mente, estudar, pesquisar. Não é para todo mundo, são pessoas poucas que têm essa capacidade de estudar essas coisas e se manter crente, entendeu? E eu, graças ao bom Deus e ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho a mente aberta, eu estudo tudo aquilo que eu sei que é plausível, que é racional, que é realmente, não tem como negar, existe, porém muitas vezes a explicação não é bem... Sabe vocês lembram do Scooby-Doo? Pois é, o Scooby-Doo é assim, sempre existia lá um fantasma, existia um lobisomem, existia, né, um alienígena, uma coisa, no final ele sempre tirava a máscara e era alguém. Então, assim, existe tudo existe, mas nem sempre é
aquilo que as pessoas dizem. Tá bom, pessoal? Então assim, muito obrigado você que ficou assistindo esse vídeo até agora. Irmãos, outra coisa, você sabe que o canal não é monetizado. Eu não gosto, assim, sabe, de estar pedindo. Eu quero voltar a viver exclusivamente do digital, viver exclusivamente das inscrições do canal, da monetização, e até que isso venha acontecer vai demorar bastante tempo, entende? Então assim, eu peço que os irmãos me ajudem, né? A gente está na época agora de pagamento, coisa e tal. Quem puder fazer uma contribuição para o canal, para mim poder me manter e suprir as minhas necessidades, para que eu venha focar exclusivamente na criação de conteúdo. O pessoal gosta muito dos meus conteúdos, porém o feedback é muito baixo, e no que tange essa questão de contribuição, de ajuda, eu botei o apoie-se ali, ninguém colocou nada. E coloquei também ali o pedido de ajuda, né, para manutenção do canal, para minha manutenção. Por enquanto não chegou nenhum Pix até agora, a não ser o Thiago. O Thiago mandou, sempre o Thiago, né? O Thiago é um mito, é um parceiro aí de muito tempo. Mas ajude, contribua com o canal para que eu venha também ter ânimo, ter disposição de estar gravando e compartilhando com vocês as experiências que nós temos e os conteúdos. Amém? Grande abraço, fique com Deus.